Seguimos então com a palestrante Sabrina Mariel, com o tema O Potencial de Engenheira para o Protagonismo ESG. A nossa palestrante Sabrina é mestre em engenheira ambiental e sanitária pela Unesp. Possui certificado em design para sustentabilidade pela Unesco, Gaia Education e extensões em economia circular e ESG. Trabalha há mais de uma década com gestão ambiental e processos sustentáveis em diversos setores da economia. Atende empresas, levando a inovação através do pensamento ecossistêmico e definição de planejamento estratégicos ESG. Sabrina Mariel é empreendedora de soluções para implementar cultura de sustentabilidade empresarial, criadora da jornada Mutação Sustentável. Com vocês, a palestrante dessa tarde. Fique à vontade. Ih, tá fraco, hein? Já sei. Nós somos de exatas, eu sei, mas vamos lá. Boa tarde, humanos. Humanos é a forma como eu me comunico nas redes sociais, porque, afinal, neste lugar, só existe fronteira de identidade, não existe uma fronteira de separação. Mas o chamado humanas, apesar da brincadeira, é porque a gente está aqui, Arena Mulher. E aí eu quero saber das mulheres, quem aqui está na Arena da Vida também? Eu sou a Sabrina Mariel, filha da Ana Sara, do Pedro César, natural de Lins, São Paulo. Me graduei lá também, na cidade de Lins, em engenharia ambiental e sanitária. E hoje o que eu vim trazer para vocês aqui é sobre o potencial da engenheira para o protagonismo no mercado ESG. Vocês se interessam por esse tema? Interessa? Legal. Então vamos lá. Nós estamos nesse evento incrível, por quê? Para reconhecer, primeiramente, a importância, né, da engenharia para o quê? Construir futuros tecnológicos e sustentáveis, né? Nós temos uma grande responsabilidade por ter o conhecimento técnico para construir um futuro tecnológico e sustentável. E a questão é, isso tem urgência porque nós estamos enfrentando diversos riscos, né, e uma crise coletiva. E nós, engenheiros e engenheiras, aprendemos a como gerenciar riscos, a responder às ameaças que podem causar, né, impactos tanto quanto positivos quanto negativos também. Aliás, a nossa vida é um risco, viver é um risco, porque nós temos que tomar decisões, fazer escolhas da nossa jornada individual, mas não é sobre a jornada individual que eu venho falar aqui hoje, mas sim sobre os riscos globais. E uma forma de conhecer os riscos globais, que são riscos humanos, é acompanhar o relatório do Fórum Econômico Mundial, que anualmente ele apresenta uma análise dos principais riscos à economia global. E desde 2017, os riscos ambientais estão entre os top 5 maiores riscos. Alguns relatórios, inclusive, a WF ela traz como os riscos existenciais. E este ano de 2023 também não foi diferente. E quando a gente fala sobre riscos ambientais, diretamente está ligado com riscos sociais, riscos econômicos, riscos geopolíticos. Por quê? Recursos ambientais automaticamente geram um impacto econômico. Recursos ambientais automaticamente, a gente está falando em respeito ao quê? Nós, humanos. Meio ambiente, resgatar nossa essência como natureza, resgatar a nossa essência humana. E nessa crise, nessa onda de vários riscos interlaçados, interconectados, a gente tem uma crise sistêmica. Crise nada mais é num conceito, né, uma ação à mudança, né, são mudanças que exigem que a gente coloque um esforço suplementar para trazer o quê? De volta ao equilíbrio, de volta
a estabilidade. E nós, mulheres, nascemos para aprender na raça a lidar com crise todos os meses. Todos os meses a gente tem uma pequena mudança, todos os meses a gente tem uma pequena crise e a gente faz um esforço para equilibrar tudo, para trazer estabilidade, para lidar com todas as nossas relações sistêmicas. Então a gente tem essa habilidade nata de lidar com crises. Mas vamos resgatar aqui, trazer um foco para essa crise coletiva em relação às mudanças climáticas, porque ela potencializa várias outras crises na produção de alimentos, na geração de energia, né, no fornecimento de água, saúde física e mental, segurança. E isso conecta também com questões financeiras, né, o maior risco atual, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, fala-se do aumento do custo de vida, então tudo está afetando nós diretamente. Isso gera, né, novas políticas, regulamentações, conflitos e migrações, né, afeta ainda mais as desigualdades e as relações humanas como um todo. Então, a gente está com essa mistura, essa salada, essa crise sistêmica, e é por isso que a gente está nesse evento, né, falando sobre o futuro tecnológico e sustentável. Eu já fui impactada pelas mudanças climáticas na crise hídrica de 2014 e 2015. Às vezes a gente não tem essa noção, né? Acha que os riscos, a mudança climática é algo que ainda vai acontecer no futuro, mas a gente já sente no presente. Então, eu, em 2015, fui demitida por justa causa, essa justa causa, porque eu trabalhava uma empresa que fornecia soluções para tratamento de esgoto. E a gente tinha uma previsibilidade anualmente, através das licitações da Sabesp, por um diferencial tecnológico. Mas nesse período, ela cortou todos os investimentos em saneamento, em tratamento de esgoto, para direcionar o foco para a questão do sistema Cantareira, para o fornecimento de água. E olha só, né? Para mim já não fazia sentido naquela época. Eu falei, gente, esgoto é água. A água está aqui, vocês vão parar de tratar esgoto, a gente pode tratar o esgoto para reutilizar essa água para diversos outros fins. E vocês cortam os investimentos, né? Só que eu não tinha noção do quê? Do aspecto de risco, de gestão financeira, de prioridades, né? De dentro de uma organização. Mas tudo bem. Essa foi a minha primeira grande crise da vida adulta, depois de formada, né? Essa demissão, mas que me impulsionou, me colocou para novos desafios. Então, voltando aqui para o aspecto de crise, é muito importante... Agora foi. É muito importante a gente conhecer o contexto externo, o contexto interno, do que nós estamos falando. Então, dentro de um aspecto de riscos globais, a gente precisa conhecer o planeta. Quais são os seus limites? Então, em 2009, um cientista chamado Johan Rockström, mais 28 cientistas, identificaram processos que regulam a estabilidade e resiliência do sistema Terra, né, dos sistemas planetários, dos seus serviços ecossistêmicos. E dentro desses 9 estão mudanças climáticas, acidificação oceânica, diminuição da camada de ozônio, os ciclos biogeoquímicos, nitrogênio e fósforo, uso de água doce global, mudança do uso do solo, perda de biodiversidade, carga atmosférica de aerosol e poluição química. Então, nesse espaço verde, eles buscaram uma quantificação, dizendo que é o espaço seguro para se desenvolver, mas que nós já tínhamos transgredido, né, esses 3 limites planetários que trazem essa estabilidade. Em 2022, teve uma atualização desse grupo de cientistas de estudo, onde a gente transgrediu o limite da poluição química e da água disponível para as plantas. Então, a gente está o quê? Afetando toda essa capacidade natural de autorregulação do ecossistema.
E uma vez que a gente transgride um limite, é tipo um efeito dominó para todos os outros. Por quê? Está tudo conectado, né? São interdependentes. Então, falando um pouquinho sobre as mudanças climáticas, a gente sabe, foi comprovado, que o aumento de concentração de gás carbônico, né, acelerado devido ao nosso desenvolvimento, ele está causando o quê? Uma alteração de pH nos oceanos. Então, ele já conecta com o limite planetário de acidificação oceânica. Por quê? Oceanos absorvem gás carbônico, né? E com isso altera o pH. Alterando o pH dos oceanos, a gente tem uma alteração do quê? De biomas, de biodiversidade, né? E é outro limite planetário. Segundo a WWF, uma forma de contabilizar, porque é muito complexo como medir a vida, o índice de planeta vivo, a biodiversidade reduziu de 69% a 69% desde 1970 até 2018. Perda da biodiversidade, mais um daqueles limites, né, daquelas fronteiras. E a perda de biodiversidade, ela está intrinsecamente relacionada à autorregulação do ecossistema. Em 1961, a NASA contratou vários cientistas para detectarem vida em outros planetas. Será que tem vida? Bom, a resposta a gente já sabe, não tem. Só que os cientistas, entre eles o James Lovelock, disseram, né? A gente não pode responder dessa forma, não tem vida. Então, ao invés de olhar para fora, olharam para dentro. O que faz da Terra ter vida? Qual é o diferencial? Qual é esse potencial, né? Porque oxigênio, nitrogênio, argônio, gás carbônico tem em todas as outras atmosferas. O que fez o oxigênio, um gás tão reativo, chegar a uma concentração de 21% e se manter estável? E foi aí que identificaram que, quando surgiu a vida, as bactérias, as plantas, não tinha essa concentração de oxigênio, não tinha estabilidade. O que trouxe estabilidade para o ecossistema foi justamente a vida, os processos da fotossíntese liberando gás carbônico para a atmosfera, liberando oxigênio para a atmosfera, absorvendo gás carbônico, contribuíram com a autorregulação do planeta. Então, quando a gente está falando em biodiversidade, a gente está falando em vida, a gente está falando em equilíbrio ecossistêmico, e os serviços planetários estão atendendo às nossas necessidades de suporte, de fornecimento, de regulação de todos os outros sistemas ecológicos. E a verdade é que a Terra está sobrecarregada. Ela está com uma sobrecarga. Qualquer semelhança com as mulheres é mera coincidência, tá? Sobre estar sobrecarregada. Dia 4 de agosto foi o dia da sobrecarga da Terra. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, esse dia? Pois é, o que isso significa? Que a gente atingiu a capacidade natural dos serviços ecossistêmicos, produzir, né, recursos renováveis e de absorver os nossos resíduos. E então, a partir daí, a gente começou a utilizar o quê? Não mais dos rendimentos desses produtos renováveis, e sim do capital natural dela. É como se utilizássemos o cheque especial. Acabou o nosso orçamento disponível para aquele ano, consumimos mais, aí simplesmente acabou. O que a gente faz? Passa o cartão de crédito, usa um cheque especial, tirando um recurso do futuro, né? Destruindo o capital natural que está ali dando suporte para fornecer. E com isso, a gente está praticamente utilizando 70% a mais dos recursos renováveis a cada ano. Então, dia 4 de agosto foi como se tivesse acabado o nosso orçamento. Mas eu não estou aqui, gente, só para falar sobre riscos e essas crises, porque o outro lado da moeda é o quê? As oportunidades.
É através da crise que a gente tem a oportunidade de evoluir. A crise, ela existe no planeta, no ecossistema, desde que a vida surgiu. Então, ao falar de oportunidade e de soberania nacional, não tem como a gente não reconhecer o diferencial, potencial do Brasil, que é a biodiversidade. E não só de espécies, a biodiversidade de cultura, de histórias, né? Porque cada um de nós temos os nossos potenciais únicos, né? Os nossos diferenciais, e isso faz diferença no ecossistema, porque é isso que confere valor nos ecossistemas. Segundo a ONU, medir o valuation, né, dos ecossistemas é complexo e é um estudo novo. Mas, no mundo inteiro, segundo esse estudo, 33 trilhões por ano vale os serviços ecossistêmicos. 33 tri. No Brasil, só a Amazônia, 317 bilhões de dólares por ano, segundo o Banco Mundial. Tem o valor do quê? Da natureza produzindo recursos, né? Trazendo essa produtividade. E a pergunta que fica é, será que tem valor? Qual é o valor dos serviços femininos prestados pelas mulheres? Isso ainda não está disponível, mas existiu Hazel Henderson, uma economista que traz aí contribuições para o pensamento da nova economia. Ela publicou um estudo em 82 sobre economia do cuidado, justamente trazendo essa perspectiva sobre quanto vale o serviço de quem cuida, né? Então ela fez uma analogia com esse bolo. Então o bolo, na parte de cima, tem o que? A cobertura, que são os serviços monetários, aquilo que é contabilizado, né, como produção, serviços públicos e privados, o PIB, serviços. Na base desse bolo está a mãe natureza, né, os serviços ecossistêmicos, que a gente já viu ali, que hoje nós temos uma estimativa de valor. E depois, logo em seguida, a economia do amor ou do cuidado, que ela chama, que é prestado, na sua maior parte, pelas mulheres, né? Dentro da história, inclusive, né, de desenvolvimento humano, as mulheres esteve em casa ali preparando os alimentos, cuidando da saúde, né, cuidando dos detalhes, fazendo a gestão de tudo. Então, isso tem um valor. Quem cuida, né, dos deficientes, desculpa o termo, né, porque agora dos idosos, dos mais velhos. Quem cuida? São as mulheres a predominância. Quem está ali, na sua maior parte, cuidando de famílias, mãe solo, são as mulheres. Então, nós não chegamos ainda nessa contabilização do quanto que vale esse valor, mas toda essa perspectiva, esses riscos e reconhecimentos, né, que a sustentabilidade trouxe... Opa! Aí. Que a sustentabilidade e o ESG, agora o ESG, né, está trazendo essa nova visão, né? Essa mudança de perspectiva do que tem valor e do que também é necessário para que nós continuamos a desenvolver como humanos e a desenvolver a economia. Então, eu não vou, né, trazer muitos detalhes sobre o desenvolvimento, o desdobramento de sustentabilidade ESG. Acho que vocês tiveram uma grande representação aqui ontem da Rosana Jatobá, falando sobre isso, mas contextualizando, né, o ESG está dentro da sustentabilidade, né, corporativa, se a gente analisar. Ele leva em consideração justamente isso, no resultado financeiro, os impactos ambientais, social e de governança nas operações. Quando a gente fala em ambiental, isso de alguma forma já está consolidado nas empresas, principalmente nas grandes empresas, porque reconhece a importância de ser mais eficiente, de fazer uma gestão ambiental. Então isso já
teve um grande avanço e a gente tem oportunidade de melhorar, com certeza. Social também, dentro de um nível de ecossistema físico, cuidado da saúde e segurança dos colaboradores, né? Trazer uma participação dos lucros, a participação de inclusão, diversidade. Porém, onde está a oportunidade dentro do ESG? É na governança. Por quê? Isso é mais novo, é a transparência na comunicação, nas decisões e nos relacionamentos de todo o ecossistema corporativo ou organizacional. E aí, o foco central do ESG são os stakeholders. De novo, a cadeia de humanos envolvido dentro desse ecossistema. E aí, gente, nesse lugar, cada um de nós estamos fazendo parte, porque existe essa dissociação às vezes, ESG, mercado financeiro, grandes empresas, mas não, o ESG se faz no micro, porque a gente está participando disso, né? Como cliente, consumidor, investidores, colaboradores, fornecedores, como comunidade, governo, órgãos reguladores, ONGs. Então, está mais perto do que? Das nossas ações, da nossa área de influência. ESG é pensar global e agir local. A gente foi lá, compreendeu sobre os riscos globais, a visão ecossistêmica para agir aqui, dentro da nossa área de influência. E esse reflexo está fazendo dentro do mercado de trabalho também, né? Então, o Fórum Econômico Mundial também publica anualmente um relatório de tendências de habilidades profissionais. E aí eu trouxe o recorte aqui específico para o Brasil nos próximos 5 anos, né? Como sempre, a gente tem aí, né, uma mescla de habilidades e conhecimentos técnicos e humanos. E falar para engenheiras e engenheiros, né, técnicos, a gente, lógico, domina aqui essa capacidade para inteligência artificial, pensamento analítico, gestão ambiental, design e experiência do usuário, mas também tem aquelas que são mais o que? Atitudes, habilidades inatas dos humanos. Não é de quem fez humanas, é de quem é humano. Pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, liderança, influência social, gestão de talentos, empatia, escuta, curiosidade e aprendizado contínuo. Para contribuir com essas habilidades, que não são as únicas, o estudo Gartner de 2022 também apresenta, né, como tendência a necessidade de autogestão, produtividade, diversidade e inclusão, autoconhecimento e autocuidado, propósito e valores, que estão o quê? Conectado muito com habilidade de liderança. E dentro de um livro publicado que chama Líderes Sustentáveis, de tudo isso que já foi falado, ele também apresenta a colaboração, visão de futuro, pensamento sistêmico, empreendedorismo, né, que também pode ser o intraempreendedorismo, coerência e integridade. E aonde que eu quero chegar com o potencial das engenheiras aqui? É um chamado para a liderança feminina, por quê? A mulher, ela tem características inatas que atendem essas tendências de habilidades que hoje o mercado está pedindo, que é integrar e incluir, criar, nutrir e cuidar, gentileza e paciência, receptividade, colaboração, beleza e harmonia, gestão e processos e vulnerabilidade, que é o quê? Colocar o nosso fator humano dentro das relações, né? Então, nós, engenheiras, estamos praticamente prontas para assumir esse protagonismo ESG. E as notícias e os estudos, os resultados
das empresas que assumem essa cultura de sustentabilidade, de ESG, apontam para esse caminho, né? Que não é só coisa da Sabrina, não, né? Mas é do estudo de comportamento humano e dos resultados dos indicadores das empresas que já reportam o ESG. Então, mulheres em cargos de liderança impulsionam a agenda. Mulheres são mais engajadas com a agenda ESG. A liderança feminina e os impactos na agenda ESG. Mulheres fazem a diferença na performance da agenda sustentável. Para falar de sustentabilidade, a gente fala de relacionamentos. Porque sustentabilidade, dentro da perspectiva da origem da palavra, que tem a influência do quê? Dos sistemas ecológicos, a maior referência de sustentabilidade que nós temos é a própria vida na Terra, que está há bilhões de anos enfrentando diversas crises e mudanças e aumentando a complexidade, prosperando. Por quê? Por causa dos relacionamentos. Tudo que dá forma, função e estrutura, tudo que a gente vê, conhece, só existe através de relacionamentos. De uma rede invisível de relacionamentos. Como, por exemplo, a água, né? É um relacionamento entre moléculas de hidrogênio e oxigênio. Na natureza, as redes de relacionamentos estão por toda parte. Aonde quer que a gente olhe, a gente vê relacionamentos, uma rede de relacionamentos. Opa. Eita. Isso acontece, é para eu poder dar uma respirada aqui. Acho que lá está funcionando melhor. Aqui. Suporte, acho que estou precisando de ajuda. Aí. E relacionamentos, gente, dentro do estudo de comportamento humano, a gente tem um impulso de evolução, de desenvolvimento. Existe a jornada do herói e a jornada da heroína. A jornada do herói, eu vou comentar aqui porque temos vários homens presentes e isso também está no nosso instinto de mulher, porque a gente também tem a essência masculina, energia masculina dentro de nós. Ela busca por significado. Já a jornada da heroína, ela busca por relacionamentos. Ela busca por relacionamentos e amor. Então, o nosso impulso evolucionário da mulher, ela quer o quê? Nutrir relacionamentos para ganhar liberdade. Então, ao nós assumirmos o nosso impulso evolucionário, a nossa essência feminina, a gente vai estar atuando nos relacionamentos que dá forma, estrutura e função a tudo que nós vemos. Então, a pergunta hoje para nós, engenheiras, que futuro você vai projetar? E aí eu gostaria de trazer um convite para vocês, para nós fecharmos os olhos por um minutinho. Fazer uma respiração bem profunda. Se conectar com o seu interior. Se conectar com a sua essência. Se conectar com os seus sonhos. Com os seus desejos. As suas motivações, se conectar com o que o futuro, o mundo, vem pedindo para que nós assumimos a nossa responsabilidade como humanos, a nossa responsabilidade como profissionais técnicos que detêm os conhecimentos necessários e se perguntar: que futuro eu vou criar? Que futuro eu vou projetar?
Que futuro eu vou desenhar? Em primeiro lugar, para mim mesma, para minha família, para o Brasil, que tem todo o potencial de soberania. E aí, gente, seja ESG. Seja você um líder ESG. Primeiramente, olhe para a sua saúde. Quando a gente está falando do pilar ambiental, a gente está falando individualmente do nosso autocuidado com a saúde, de forma integral. Física, mental, emocional, financeira também, obviamente. Olhe para a sua saúde. Para você ser um líder ESG, busque uma gestão eficiente. Tempo é o que mais tem de valor. Então, a gente tem que buscar, sim, uma autogestão melhor, uma performance melhor, uma produtividade melhor, uma gestão financeira melhor. É mais saudável para nós sermos ESG. No aspecto social, os relacionamentos. Cuide, primeiramente, do seu próprio relacionamento, com você mesma. Nós, mulheres, sabemos, né? A gente tem esse impulso de cuidar do outro, né? De buscar equilibrar, de agradar, dizer sim, receber. Mas estamos dizendo sim para nós mesmas? Para os nossos sonhos, para os nossos desejos? Nutre esse relacionamento de amor próprio com você mesma. E amor próprio muitas vezes é dizer não. Amor próprio é muitas vezes ter coragem de assumir riscos. E aí se conecta com o pilar governança, que engloba e fecha tudo, que é ser líder de você mesma. Se for para existir um futuro, ele usará uma coroa feminina. O futuro está pedindo que a gente coloque, assuma as nossas habilidades, por mais que ainda não seja tão reconhecida e valorizada, não pare de se posicionar como mulher. Não pare, né, de buscar as suas próprias autorrealizações. Não pare de cuidar do outro, de cuidar de você mesma, porque o futuro pede. E com isso, eu agradeço a escuta, a atenção de vocês. Deixo aqui um chamado para essa liderança feminina e de sustentabilidade, um convite para vocês participarem comigo. Fica meus contatos também e aberta para perguntas. Pessoal, agradecemos então a Sabrina. As perguntas nós vamos seguir fora do Espaço Arena, então agora que nós temos um break e retornamos às atividades